nós iniciarmos a palavra de Deus, eu quero novamente falar para os irmãos que nós estamos tendo alguns probleminhas aí. Se ele paralisar aí, não se preocupe não, que é o Facebook tentando nos cortar, tá bom? Mas Deus vai dar vitória aí, tá bom, irmãos? Até a hora que Deus permitir, nós estaremos aqui online, amém? Irmãos, aqueles que não me conhecem, que estão chegando agora na live aí, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante e eu tenho uma igreja aqui na minha casa e eu faço cultos regulares todos os domingos das 18 às 19, né? Nós aqui fazemos nossos cultos, como Deus colocou em nossos corações, e agora nós estamos filmando ao vivo, né? Fazendo as nossas lives em todos os domingos aqui, tá bom? Para levarmos um pouco daquilo que Deus colocou nos nossos corações para todos vocês, tá bom? Eu quero agradecer a todos que estão se aproximando, permitindo a gente entrar nos nossos lares. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão começando hoje, nos conhecendo hoje pela primeira vez. Shalom Aleichem a todos vocês. Que o grande amor de Deus esteja com todos vocês, com seus filhos, com todos os seus parentes. Amém, irmãos? Nós vamos iniciar aqui na palavra de Deus. E hoje, irmãos, eu quero pedir para vocês, como todos os domingos, a igreja pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero pedir para vocês, irmãos, estarem acompanhando as leituras nas suas Bíblias aí. Para que ninguém fale, esse irmão está falando bobagem. Esse irmão, isso aí que ele está falando, não está falando coisa com coisa. Tudo que nós vamos falar aqui, irmãos, são palavras das Escrituras Sagradas, a qual rege a vida do cristão, que é a Bíblia Sagrada. Ferreira de Almeida, revista e corrigida, amém? Nós estávamos fazendo algumas leituras aí na King James, a minha esposa pediu para me parar. Eu estou só na Bíblia Ferreira de Almeida, revista e corrigida, qual todo mundo tem aí, tá bom, irmãos? O nosso texto inicial, irmãos, está lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 27, tá bom? Hoje eu pergunto para vocês, nós somos religiosos ou nós somos igreja? Nós somos religiosos ou nós somos igrejas? Então, essa pergunta nós temos que fazer para nós mesmos, irmãos. De acordo com a palavra de Deus, nós vamos trazer hoje, né? Deus me trouxe essa palavra de madrugada, eu não consegui mais dormir, eu acordei, vim aqui para a sala da minha casa e comecei a colocar tudo no papel, tá bom? Alguns textos já são de conhecimento de alguns irmãos, mas, porém, é algo novo que Deus colocou no meu coração, tá bom? Lá em Tiago, apóstolo Tiago, irmãos, lá no capítulo 1, versículo 27, fala assim, ó, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Irmãos, Deus sempre esteve e sempre demonstrou preocupação pelas pessoas que têm dificuldade. São órfãos, são viúvas, estrangeiros. Irmãos, Deus sempre se colocou numa posição assim de cuidar, de zelo dessas pessoas, né? E a igreja do Senhor, a igreja visível, irmãos, eu não estou falando aqui de igreja instituição, igrejas que são abertas aí com CNPJ e tudo isso. Eu estou falando de igrejas assim. Eu estou falando de igreja. Eu, quando aceitei Jesus, eu me formei em igreja. Minha família, quando aceitou Jesus, se tornaram igreja. E todos vocês que estão aí do outro lado, que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, descer as águas batismais, às vezes a língua enrola aqui, irmãos. Todos que desceram as águas, todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, se tornaram igrejas de Deus. E aqui, durante o nosso desenrolar dos nossos textos aqui, nós vamos entender um pouquinho mais. Irmãos, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, fala assim, ó, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Lá no capítulo 5 de Timóteo, a Bíblia nos ensina lá que existe vários tipos de viúva. Existe aquela viúva que é nova, que é a mulher que casou com 20 anos, ficou viúva, e ela vai ter uma vida normal, irmãos. Ela não tem filho nem nada, mas ela vai arrumar outra pessoa para casar. E é esse tipo de viúva. Tem aquela viúva que já está na sua velhice,
Porém, ela é uma mulher, irmãos, rixosa, uma mulher que não quer saber de nada. E tem aquela viúva que ensinou seus filhos, cuidou dos seus netos, uma mulher, né, de ânimo pronto, uma mulher que ajuda todo mundo, uma mulher que está nos caminhos do Senhor, que preza, né, os bons costumes, a Bíblia sagrada. Essa viúva, irmãos, quando ela tem filhos, ela fica ao cuidado dos filhos. Quando os filhos não querem cuidar dela, a igreja tem que cuidar. Quem é a igreja? Nós. Não é as instituições, somos nós que temos que cuidar. E até lá em Deuteronômio, que ela, na época do povo de Israel, lá com Moisés, também tem, ó, em Deuteronômio 26:12, lá na lei do dízimo. Irmãos, falando um pouco mais, eu quero depois trazer uma palavra aqui somente do dízimo. Eu escrevi um livro aí, eu e minha esposa, nós fizemos um livro, e registramos esse livro. E esse livro está online na nossa plataforma, se chama Dízimos e Ofertas, Verdades ou Mito. Esse livro, irmãos, é só Bíblia, de como começou o dízimo, o Velho Testamento e toda a trajetória do dízimo. Fala tudo, para quem foi feito, quem que deve receber, nos dias atuais podemos ou não pagar dízimo. Está tudo lá, irmãos, é puramente Bíblia. Está lá, uma hora que vocês puderem, baixem lá no seu computador e leiam, é muito importante, vai trazer uma coisa muito maravilhosa para todos vocês. Nós pensamos aqui ainda, vamos fazer uma tiragem desse livro e distribuir para todos os irmãos que aqui assim desejarem, tá bom? Lá em Deuteronômio 26:12 fala assim, ó: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, e ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Você percebe que Deus tem sempre um zelo para com as pessoas que têm necessidade, irmãos? Deus sempre vem mostrar um zelo para as pessoas que têm mais dificuldade de se manter, são os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e tudo mais. Irmãos, eu quero falar um pouco aqui sobre as nossas igrejas. A igreja, existe a igreja, as igrejas tradicionais e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, quando ele fez a sua estadia na terra, quando ele iniciou o seu ministério, ele chamou 12 homens, tinha algumas mulheres com ele, e ele saía pregando o reino de Deus. E ele pregava o reino de Deus, e ele ia onde as pessoas estavam. E Jesus, irmãos, ele não fundou nenhum tipo de igreja. A Bíblia Sagrada, se você ler os 66 livros, não existe nenhum tipo de religião que Jesus deixou. Ela falou, ó, vai lá para Deus é amor, para Batista, ou para a Assembleia de Deus, nada disso. Não existe nenhum tipo de religião deixada por Cristo. A única coisa que deixa, irmãos, é amarmos uns aos outros, termos comunhão uns aos outros com os santos, não é verdade? Apresentarmos as nossas necessidades aos santos. Quem é os santos? As pessoas, né? E nos socorremos nos momentos de aflição. E também cuidarmos das viúvas e dos órfãos, como nós lemos lá em Tiago 1:27. Não é verdade? Eu pergunto para você, meu irmão, sempre que nós vemos pessoas conversando, você para no ponto de ônibus, você começa a conversar com outra pessoa, você se simpatiza em conversar com aquela pessoa. Fala, irmão, você é evangélico, né? Você é crente, né? Ou sou. Opa, irmão, eu também sou. E começa aquele papo gostoso. Começa aquele papo, aquele diálogo gostoso. De repente vem a pergunta, irmãos. Qual a pergunta que vem? De que igreja você é? De que igreja você é, irmão? Ou quando eu pregava o evangelho lá em Santo André, quando eu estava na ativa ainda, eu pregava o evangelho, as pessoas simpatizavam comigo, gostavam de estar ali onde eu pregava o evangelho. E sempre tinha essas perguntas. Onde que você congrega, irmão? Para mim ir lá, eu quero saber qual que é a igreja que você congrega. Porque, irmãos, já foi colocado no DNA humano. Igreja, irmão, é a instituição com aquela placa lá. Já foi colocado na nossa mente que a igreja é aquele lugar. O lugar onde nós nos reunimos para congregar. Ali que é a igreja. Você pergunta para as pessoas, o que é a igreja? A pessoa fala assim, muitos ainda falam, a igreja somos nós. Mas eu tenho que estar lá na igreja, né, irmão? Mas você tem que estar lá por quê? Então, irmãos,
a gente tem que começar a fazer essas perguntas e começar a buscar esse entendimento dentro da palavra de Deus. Ó, Jesus passou seu ministério, ele não fundou a igreja. O que ele fazia? Ele levava a palavra de Deus para as pessoas necessitadas. Ele levava a libertação, levava o alimento espiritual, ele levava tudo para as pessoas onde as pessoas estavam. Os apóstolos que vieram depois de Jesus, Jesus fala lá no Mateus 10, fala assim, ó, vai, não passei na cidade das gentes, nem na cidade de samaritanos, mas ide por toda a cidade, por todos os lugares onde tem ovelhas perdidas da casa de Israel, e pregai o evangelho, né? E trazer as ovelhas cativas. Só que lá em Mateus, depois lá na frente, depois que Jesus morre, que ressuscita, antes de ele ir, ele fala, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazendo novas criaturas, formando novas pessoas. E isso nós precisamos entender, nós precisamos compreender. Não estou falando, irmão, não estou pregando aqui para você parar de congregar, não me entendam mal. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que a verdadeira forma de pregar, de congregar, de estar ligado na videira, que não é a igreja, mas sim Cristo, é estar em conexão com o Espírito Santo, viver sob as prerrogativas de Deus, através da Bíblia Sagrada, e praticar a bondade e ser igreja onde quer que você esteja. Não é verdade? Lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, lá em Atos 17, 24, 25, fala assim, ó, presta bastante atenção. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como quem necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. Irmãos, vocês já ouviram essas palavras na igreja? Dá para Jesus, entrega para Jesus. Irmãos, faça para Jesus, faça para Jesus, dê para Jesus. Se você tiver que dar, irmão, dê de coração aberto para Jesus. Se você for ofertar, oferte para Jesus. Se você for dizimar, dizime para Jesus. Irmãos, nós vemos aqui, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 24, fala assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Muitas pessoas falam que a igreja tradicional é a casa de Deus. Não, a casa de Deus somos nós, irmãos. Nós somos a casa de Deus. E lá no 25 ele fala assim, ó, nem tampouco é servido, ó, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que quem necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá quem dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. Então, Deus não quer nada de você, irmãos, a não ser que você seja obediente e adoração. A adoração e obediência. Obediência e adoração. Irmãos, nesse sentido, Ele quer sua obediência e adoração. Se você adora Deus e não é obediente, não adianta. Ele quer que você seja um adorador e seja obediente às Escrituras. Então não adianta você ir para a igreja, seja a igreja. Hã? Não dá para exatamente, não adianta você ir para a igreja, você dizimar e achar que está tudo certo. Isso aí se chama barganha. Deus não barganha com ninguém, irmãos. Deus não barganha com as pessoas. Deus não é um Deus de barganha. Ele quer que você seja obediente, Ele quer que você seja um adorador. E Ele quer que você pratique boas obras, porque é isso que a Bíblia nos mostra. Amém? Então vamos lá. Lá em 1 Coríntios 3,16 fala assim, irmãos, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ó, nós entendemos agora que a verdadeira religião é visitar as viúvas e os órfãos nas suas aflições e se apartar das coisas desse mundo. Nós começamos a entender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que Deus não necessita de nada de nós, porque Deus faz tudo por nós, dá a vida, dá o sopro de respiro para nós. Deus, Ele já é autossuficiente, irmãos. Ele não precisa de nós, Ele não precisa de nosso dinheiro. Tanto que o apóstolo Paulo, irmãos, lá em Coríntios, ele ensina como contribuir. Ele fala, irmãos, que cada um tem que contribuir segundo o que propõe no seu coração, não por força nem por violência, mas aquele que dá por alegria. Está lá em 2 Coríntios 7, 9. Então você tem que fazer as coisas para o Senhor, não por barganha, eu vou dar e vou esperar receber. Mas o povo de Israel, quando eles dizimavam do alimento,
Porque o dízimo não pode ser dado em dinheiro. O dízimo ele só pode ser dado em alimento. Está na Bíblia, irmãos. Tem que ler lá. Livro de Deuteronômio, livro de Números, está tudo lá. O dízimo, irmãos, quando eles davam o dízimo da hortelã, do cominho, dos alimentos, Deus abençoava a terra deles. E tem tudo uma dinâmica sobre esse assunto, que nós não é o nosso caso aqui. Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês, irmãos, que a igreja, ela está em falta nessa parte. Ela está faltando nessa parte. E eu acredito, irmãos, que hoje existe uma segregação dentro das igrejas. Por que existe uma segregação dentro das igrejas, irmãos? Pergunte para o seu pastor assim um dia. Fala assim, pastor, tem uma família que faz parte de uma igreja aí, que não é assistida pela igreja. Essa família não está sendo assistida pela igreja. Eu gostaria de saber se o senhor poderia ajudar essa família. Para você vai ver aqui que ele vai falar. Não vai ser todos, irmãos. Mas isso aconteceu comigo. Uma vez eu levei um fato de uma família que necessitava de ajuda, mas elas não pertenciam à nossa congregação, à nossa igreja. E o meu pastor falou, não, irmãos, eu não posso ajudar essa família, porque essa família não pertence à nossa igreja. Ela pertence a outra igreja. Eu falei, mas essa igreja que ela pertence, você não está assistindo, não está cuidando dessa família. Por que nós não podemos fazer? Não, porque não é da nossa redil. Isso, irmão, não é uma coisa muito boa, irmão, de se falar. Quando a Bíblia fala que a gente tem que fazer o bem, quando a Bíblia fala em Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Ele não está falando para a gente fazer o bem somente para os domésticos da fé, mas sim, irmão, para todas as pessoas que necessitam. Ninguém busca você pedir R$1 e você sabe que você não tem. Ninguém vai na tua casa pedir um almoço sabendo que você não tem. As pessoas só pedem para você porque elas sabem que você tem, que você pode ajudar. Então muitas das vezes, irmãos, às vezes quando a gente está com um problema, quando a gente está com alguma dificuldade, a gente busca essas pessoas, porque a gente imagina que os cristãos, eles têm uma sensibilidade maior do que o povo do mundo. E quando as pessoas que estão numa situação difícil buscam os cristãos, muitas das vezes as portas são fechadas nas suas caras. E é isso que eu estou falando aqui para os irmãos, que as portas de muitas igrejas estão se fechando. Muitas igrejas estão criando muros em volta dela. E só entra quem quer, quem o pastor quer, só entra quem o líder quer. As cadeiras estão sendo vendidas dentro da igreja. Estão sendo negociados cargos dentro das igrejas. As pessoas que têm um poder aquisitivo maior, vai lá e dá uma quantia para o pastor, já chega para o grupo de louvor, já encosta para o presbitério, já encosta para o diaconato, já encosta para a tesouraria da igreja, já dá um cargo para essa pessoa, tudo comprado, irmãos. E muitas das vezes isso acontece na igreja sob o olhar de toda a igreja, mas as igrejas, irmãos, elas estão assim, oprimidas, estão assim, mas isso está em todos os lugares. Irmão, essas coisas acontecem em todo lugar, nós temos que olhar para Jesus. E muitas das vezes a gente que congrega nas casas, a gente é visto por essas pessoas com maus olhos. Já chegaram para mim e falaram, olha, irmão, é um trabalho maravilhoso que você faz, mas você é desigrejado. Eu falei, mas como assim desigrejado? Eu falei assim, o meu pastor já falou para mim que pessoas como você são desigrejados, que você não está numa igreja. Aí eu falo para você, aí eu pergunto para vocês, irmãos, o que é ser desigrejado? O que é ser igreja para Deus? O que é ser igreja na Bíblia? Quando a Bíblia fala sobre igreja, não fala sobre igreja física, mas fala sobre uma igreja espiritual. A eclésia do Senhor não é uma parede, mas sim são as pessoas. Porque Deus não pode habitar em parede, Deus habita nas pessoas. Então a Bíblia nos ensina, irmãos, que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passa a ser igreja de Jesus. Amém? Então muitas das pessoas... Mas por que eles falam isso? Porque muitos dos pastores, eles não querem que as suas ovelhas abram os olhos para entender que ela pode ser cristã e ir na sua casa. Ela pode congregar nos lares, nas células. Ela pode congregar na igreja? Também pode. Mas ela também pode congregar em casa. E isso nós vamos aprender agora. Nós vamos ler aqui agora. Que muitas pessoas daquela época... Irmãos, a Assembleia de Deus tem ela chegou no Brasil aqui no ano de 1911. A congregação cristã chegou aqui no Brasil no ano de 1910. A igreja
católica apostólica romana, ela chegou aqui em 1549. E esses 1500 anos para trás, como que eram as igrejas? Como que eram as igrejas lá do primeiro século depois da morte de Cristo? Como que eram as igrejas lá do segundo, do terceiro século, na época da perseguição dos cristãos? Como que era a igreja? Será que a igreja era como é hoje, irmãos? Que as pessoas fazem o que quer, que o mundanismo está dentro das igrejas? Que você consegue enxergar mais o brilho de Cristo nas pessoas do mundo que em muitas igrejas? A bagunça que está se formando dentro das igrejas. Se você às vezes vai para uma igreja, chega lá, você não consegue escutar um culto, porque as coisas estão tudo uma bagunça, uma gritaria. Isso, irmãos, não é coisa de Deus, porque o nosso Deus, ele é Deus ordeiro. Ele não gosta das coisas feitas de qualquer jeito. Esses dias eu estava falando com um pastor amigo meu, eu falei para ele, você sabe por que o Espírito Santo opera milagre mais nas igrejas? Ele falou, não, irmão, não sei. Eu falei, porque as pessoas não chegam diante de Deus mais como chegavam antigamente. As pessoas não chegam mais diante do altar do Senhor, quando vão se reunir no local onde para fazer um culto, as pessoas não estão mais reverenciando a Deus. Vem de qualquer jeito, chega de qualquer jeito na presença de Deus. Aí depois chega no culto e fala, por que eu não senti a presença de Deus? Eu acho que está no smartphone. Vai com qualquer roupa. Hoje você vê crente com cabelo de qualquer jeito, cabelo vermelho com cabelo verde, mulher com cabelo raspado, mulher com cabelo de homem. Irmãos, e depois quer que o Espírito Santo opere milagre no meio das igrejas, não opera mesmo. Então eu aprendi, irmãos, que não importa o local que você esteja, mas sim o que vai fazer a diferença é a maneira que você serve a Deus. Não importa se você está numa igreja de instituição, não importa se você está numa casa louvando a Deus, não importa se você está numa célula dentro da sua casa, o importante é a maneira que você reverencia a Deus e a maneira com que você está fazendo as coisas para o Senhor. Não se faz as coisas para Deus, irmão, de qualquer jeito. E não adianta você arrumar o piso da igreja, não adianta você fazer uma tinta boa para o ar-condicionado, mas está uma podridão dentro da igreja. O pecado está dentro da igreja, o pecado está no altar, o pecado está no púlpito. Não adianta. Não adianta, irmãos, vocês deixarem a igreja toda bonita e formosa, com cadeiras de 2, 3 mil reais para cada um sentar, ar-condicionado, instrumentos de última geração, equipamentos de áudio, de som de última geração, sendo que as próprias pessoas que estão ali dentro tudo em pecado, irmãos. O pecado está lá, o crente está indo para a igreja e mandado para o pecado. Isso não é bom, irmãos. Isso não é bom, porque o Espírito Santo de Deus, ele não aceita, irmãos, ele não aceita. O que ele faz? Ele simplesmente sai fora. Irmãos, lá em Romanos 16, capítulo 16, versículo do 1 ao 5. Quero ler essa passagem para os irmãos, ó. Paulo saudando as pessoas. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais o Senhor, como convém os santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Ó, irmãos, ajudar ela de qualquer coisa que ela necessitar. Hoje as igrejas, irmãos, ela dá uma cesta básica para as pessoas que estão passando necessidade, mas às vezes o irmão está sem dinheiro para pagar o aluguel, sem dinheiro para pagar a conta de luz, sem dinheiro para pagar uma conta de água. E aí ele vai dar uma cesta básica para o irmão e fala, vai com Deus. E ó, e as outras necessidades do irmão? O irmão não estava lá sendo um justo, o irmão não estava lá dizimando na igreja dele, o irmão não estava lá ofertando na igreja dele, não estava trabalhando. E aí quando está desempregado, você larga de mão e dá uma cesta básica para a pessoa? Irmãos, Paulo, nas maiores das suas necessidades, muitos dos irmãos das igrejas deixaram ele na mão, mas não foram todos. Teve alguns irmãos que supriram suas necessidades. Ó, vírgula, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila e os meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, e que não só eu eles agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é das primícias da asa em Cristo. Irmãos, ó,
quero chamar a atenção dos irmãos aqui, eu vou ler novamente aqui, para os irmãos entenderem. Ó, recomendo-vos, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais em nosso Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que ela vos necessitar, porque tem hospedado a muitos. Irmão, você tem coragem de hospedar um obreiro que vem de outro país, ou um obreiro que vem de outro estado, que você nunca viu na sua casa? Esses irmãos nessa época aqui, irmãos, eles hospedavam os missionários, e todos aqueles missionários da época, nas casas deles, sem ao menos saber quem eram aquelas pessoas. E eram dentro da casa, não tinha uma casinha no fundo não tinha um quarto separado, era dentro da casa mesmo, irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala da comunhão que a igreja verdadeira do Senhor Jesus tem que ter, é essa. Bom seria que os irmãos tivessem comunhão e morassem um junto com o outro. Porque, irmão, a verdadeira comunhão não é aquela comunhão que você tem na igreja num culto de 2 horas, mas sim na casa das pessoas. Você visitar as pessoas na sua casa, saber a necessidade, saber as dificuldades que aquela pessoa está enfrentando, saber que o filho daquela pessoa está dando trabalho, sabendo que o marido daquela pessoa está dando trabalho. E é essa comunhão que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos ter. Não é um culto de 2 horas que você vai ter comunhão. Porque, irmão, às vezes você está 10, 4, 15, 20 anos na mesma igreja e não sabe o que o irmão do lado faz. Você não sabe que o irmão do lado, que senta do seu lado, qual é a profissão dele. Se ele é casado, se ele é solteiro, você não sabe. Porque a comunhão que você está tendo ali com a igreja, não é com o irmão do lado. E as pessoas, elas não entendem isso. Aí vamos lá. Como convém os santos, e ajudei em qualquer coisa que ela vos necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Irmãos, não é todo mundo que coloca a sua cabeça a prêmio, como Priscila e Áquila fez com o apóstolo Paulo. Porque ele começou a ser perseguido em Roma, e aquele casal que tinha uma igreja na sua casa, o que eles fizeram? Eles acolheram o apóstolo Paulo e se expuseram, irmãos. Porque se o imperador naquela época, se o governador naquela época descobrisse que eles estavam guardando uma pessoa que praticamente estava sendo um fugitivo dos romanos, eles teriam sido mortos também. Então eles poderiam ter sido presos, eles poderiam ter sido mortos. Mas por que eles fizeram isso? Por amor a um missionário que eles entendiam que era um servo de Deus. E eles nos hospedaram somente a Paulo, mas eles hospedaram a muitos que foram lá e procuraram eles. Hoje em dia, irmãos, os cristãos não querem nem dar um copo d'água para outro cristão no meio da rua. A Priscila e Áquila, ó, lá no 3 agora, irmãos. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, e que não somente eu lhes agradeço, mas também toda a igreja dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então naquele tempo, irmãos, as pessoas congregavam nas suas casas, nas praças, nos pátios das sinagogas, mas eles congregavam nas suas casas. Porque, irmãos, vamos lá, se você congrega na sua casa, você não precisa pagar dízimo. Se você congrega na sua casa, você não precisa dar oferta. Se você congrega na sua casa, você não precisa ter aquela desculpa de que você tem um salão aberto, que você tem que pagar aluguel, que você tem que pagar água, pagar luz, e fazendo com que os irmãos arranquem todo o dinheiro que está lá no bolso lá e dando para você. Porque é isso que muitas das vezes acontece hoje. As pessoas pedem dízimo, pedem oferta para manter a obra do Senhor, mas na realidade eles pegam esse dinheiro, abrem outros templos, abrem outras igrejas, e assim vai. Tem irmãos aí que começou com uma igreja, hoje tem 150 igrejas. Tem gente que começou com uma igreja, hoje tem mais de 300 igrejas. Isso é certo, irmão? Será que essa pessoa que abriu essas 300 igrejas, ele tem comunhão com essas 300 pessoas? Será que essa pessoa que abriu essas 300, 400 igrejas, ele conhece todos os irmãos que estão nessas igrejas? Nunca. Nunca que ele conhece. Então é esse ponto que eu quero chegar. Muitas das vezes você está numa igreja física, você está numa instituição chamada igreja, com uma placa lá em cima, e aquela placa ela faz acepção de pessoas, porque naquela placa está dizendo que outras pessoas que não entendem daquela forma não querem ali. Entendeu? Ele não quer essas pessoas ali. Então, irmãos, a segregação evangélica, a segregação cristã hoje,
está muito grande, não só no Brasil, mas no mundo. A pessoa chega numa igreja, está lá escrito Assembleia de Deus, Ministério Casa Verde. Assembleia de Deus, Ministério Belém. Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Você já imaginou? As pessoas, elas falam assim, ó, eu sou da Assembleia de Deus, mas qual Assembleia de Deus que você é? Eu sou da Assembleia de Deus do Belém. Ah, você gosta de missão. E é da Madureira, ah, Madureira gosta de tal coisa. Ah, eu gosto de missão, então eu vou para Belém. Mas, e você não pode congregar na Madureira? Não, porque a Madureira é muito fraquinha. Ah, mas eu sou um crente fervoroso, então eu vou para o Deus e Amor. Ah, mas o Deus e Amor já foi, agora não está mais essas coisas não. Ah, é? Ah, não, mas eu estou precisando de prosperidade, então eu vou para a Universal. Ah, eu quero ser próspero, então eu vou para a Universal. Então tem todas essas coisas hoje. Existe uma segregação de igreja. Eu acredito assim, irmãos. Nós moramos aqui no Parque São Rafael. Abri uma igreja, Igreja Evangélica de Nosso Senhor Jesus Cristo do Parque São Rafael. Todas as igrejas do Parque São Rafael, Igreja Evangélica de Nosso Senhor Jesus Cristo, Parque São Rafael, lá de Sônia Maria. Igreja Evangélica Nosso Senhor Jesus Cristo do Sônia Maria. Todas as igrejas de Sônia Maria, Igreja Evangélica do Sônia Maria. Todas as pessoas que são evangélicas podem entrar em qualquer igreja. Mas agora existe essa segregação, que da mesma forma que de muitos anos atrás os negros sofreram, né, a segregação com os brancos, hoje a igreja sofre, irmão, porque você que é da Assembleia de Deus, às vezes você não é bem visto dentro da Batista. Você que é da Assembleia de Deus, você vai lá na congregação cristã, você não é bem visto. Você tem até que ser batizado novamente, não é verdade? Então por que existe essa segregação se é um só Deus e um só mesmo Espírito, irmãos? Você vê que a igreja, em vez de ela unir as pessoas, ela se afasta, ela segrega, ela fala, não, você eu não quero. Agora você imagina, irmão, se todas as pessoas congregassem em células nas suas casas, não haveria placa de igreja na minha casa, não haveria placa de igreja na sua casa. Então todas as igrejas seriam uma igreja única, uma igreja universal. É isso que eu prezo, entendeu? Irmãos, ó, para dar continuidade lá em 1 Coríntios, capítulo 16, 19, fala assim, ó. As igrejas da Ásia vos saúdam, é Paulo saudando, irmãos, da igreja de lá, de Coríntio. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos efetuosamente ao Senhor. Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa, lá em Colossenses 4, capítulo 15. Colossenses 4, capítulo 15. Saudai aos irmãos que estão lá em Laodiceia, a ninfa e a igreja que está na sua casa. Está escrito aí, irmãos. Lá em Filemão, capítulo 1, versículo 2. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Lá em Atos, capítulo 28, 30, versículo 31. Versículo 30 e 31. Paulo fala assim, irmãos, ó, lá em Apóstolo Paulo. Paulo, ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. É isso que eu quero falar para os irmãos esta noite. Irmãos, se você está bem na sua igreja, aleluia. Se você está bem na sua igreja, amém. Mas não permita, irmãos, que as pessoas falem que as pessoas que congregam nas suas casas são desigrejados. Porque apóstolo Paulo, ele congregou na sua casa. Muitos dos irmãos da igreja, nas igrejas primitivas do primeiro século, todos eles congregavam nas suas casas. E foi a época que mais a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo cresceu. Porque, irmãos, quando você congrega na sua casa, não tem ninguém maior que ninguém. Não tem púlpito, irmão, não tem altar. Todas as pessoas são iguais. Não tem a liderança como tem nas igrejas. A casa, você tem a liberdade de falar do Senhor. De vez em quando eu vou num culto aqui numa casa, eu e minha esposa, aqui de um irmãozinho nosso aqui, o irmão Valmir. Ele dá oportunidade para todas as pessoas falar do que Jesus fez na sua vida. Irmãos, tem irmãos que estão dentro de grandes congregações, está lá há anos, nunca tiveram uma oportunidade. Deus às vezes faz uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa, essa pessoa não tem nem oportunidade de contar um testemunho, porque não dá, porque não deixa, é sempre os mesmos, sempre aquela panela dentro da igreja.
que têm mais poder aquisitivo que chega junto no pastor ali. Não é todas, irmão, mas isso aí eu já vi em várias igrejas. As pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, elas são mais bem vistas, eles colocam essas pessoas no lugar mais de destaque. Enquanto, se você for na casa, irmãos, das pessoas congregar, você ali, você vê uma sinceridade, você vê uma comunhão diferente, você vê uma unção, você vê uma espiritualidade diferente, você vê o Espírito Santo tocando diferentemente nas pessoas, você vê o Espírito Santo agindo de forma espetacular nas casas. Eu já fui em culto dos lares, irmão, tivemos muitas revelações nos lares, Deus através do seu Espírito Santo revelando coisas dentro das casas. Agora nas igrejas, irmãos, muitas das vezes não se é permitido, não se dá oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. Lá tem que ser do jeito daquele líder, tem que ser do jeito daquele pastor. E as coisas não são assim, irmãos. As coisas não são assim. As coisas têm que começar a mudar, porque nós precisamos. Martinho Lutero, irmão, ele teve uma grande conquista, ele protestou, ele era um padre, ele protestou. Hoje nós precisamos de mais um novo Martinho Lutero, para protesto dessas igrejas evangélicas que estão segregando cristãos, não permite que os cristãos de outros lugares estejam ali com elas, porque tem essas placas em cima. E hoje o que nós vemos, irmãos, dentro dessa segregação, é pessoas sendo assim, diferenciadas uma das outras pelo seu poder aquisitivo. Nunca, irmãos, que um pastor vai cuidar de uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto da mesma forma que ele vai cuidar de uma pessoa que não tem nem a roupa para vestir. Isso, irmão, que nós precisamos acabar. Ó, irmãos, lá em Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, fala assim, ó. E os 11 discípulos partiram pela Galileia para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Irmãos, Jesus fez uma determinação: ide por todo mundo, fazendo discípulos. Quando você é igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, quando você se torna igreja, quando você carrega a marca de Cristo, quando você carrega o brilho de Cristo, você, irmão, chega onde quer que você chega, as pessoas te reconhecem que você é um servo de Deus. As pessoas reconhecem que Jesus está na sua vida. E é isso que nós precisamos, voltar ao primeiro amor, quando nós tivemos aquele chamado por Jesus, que tudo era novidade, que a gente buscava cada dia mais estar na presença de Deus. É isso que a igreja precisa hoje fazer. E a igreja, irmãos, ela precisa quebrar esses muros que cerca essa igreja, a instituição, e os irmãos que estão lá dentro saírem para fora, para fazer a obra do nosso Senhor Jesus Cristo lá fora, porque não existe obra de Deus dentro de quatro paredes, irmãos. A obra do nosso Senhor Jesus Cristo não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. A igreja, ela foi concebida para ir aonde está o problema, não foi constituída para ficar no lugar pregando e louvando. Ela foi constituída para desafiar as potestades do mal, ir lá desafiar Satanás. Jesus, onde ele ia com seus apóstolos, ele quebrava as barreiras de Satanás, ele quebrava as correntes, ele libertava cativos, ele salvava pessoas que estavam perdidas dentro da depressão, ele limpava os seus corações, ele dava uma maneira nova de viver, ele voltava a visão do cego, ele devolvia as pernas ao paralítico, e a maior coisa que ele fazia, ele arrancava aqueles pecados dentro das pessoas, ele pregando a verdade, ele perdoava aquelas pessoas, e ele falava: vai e não peques mais, para que não suceda mal maior sobre vós. E é isso, nós como seguidores de Cristo temos que fazer. Nós temos que se afastar do nosso próprio eu, e buscarmos essas almas cativas lá fora.
Porque antigamente, irmãos, as pessoas eram enviadas para a igreja, mas hoje não. Hoje as igrejas estão de portas fechadas, pregando para pessoas cristãs lá dentro, e as pessoas necessitadas do evangelho estão lá fora. Mas as igrejas ficam na sua zona de conforto e não vai buscar as almas lá fora. E é isso que nós temos que fazer. Sairmos da nossa zona de conforto e irmos lá fora. Batalhar contra as potestades do mal, contra Satanás e os seus anjos. Nos lugares onde tem necessidade de buscar um paralítico, trazer, buscar um moribundo, trazer uma pessoa que está lá sob possessão do mal. Pessoas que estão lá submergidas no pecado, escravos de Satanás, acorrentados por Satanás, e libertar essas pessoas. É isso que é a igreja, é esse que é o papel da igreja. Não é ficarmos no lugar louvando e orando e as pessoas lá fora padecendo. É isso que nós precisamos fazer. Aleluia. Já é 19h10, os irmãos me perdoem mais uma vez. A gente preciso voltar a colocar nos 19 horas, tá bom, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas. Não estou aqui, irmãos, pregando para ninguém parar de congregar nas suas igrejas. Mas é o que eu estou querendo aqui, dar um norte para as pessoas. Porque muitas das pessoas, irmãos, quando às vezes elas estão nas suas casas louvando a Deus, quando elas sentem a presença de Deus, mas elas falam, não, eu tenho que ir para a igreja para me renovar. Não, a igreja é você, meu irmão. Você é o templo do Espírito Santo. E é isso que nós queremos aqui mostrar para você. Que as pessoas do primeiro século, a igreja do primeiro século, eles verdadeiramente, eles receberam dos apóstolos a verdadeira forma de congregar, que era nos seus lares. E onde as pessoas iam, elas estavam demonstrando que Jesus estava nas suas vidas. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que resgatar essa igreja dos primeiros séculos. Nós temos que devolver para a igreja de hoje a igreja dos primeiros séculos. A igreja, irmãos, ela parou de avançar quando o governo de Roma entrou no meio da igreja. Quando o primeiro imperador Constantino adotou a igreja e transformou a igreja, irmãos, numa coisa política. E hoje nós estamos vivendo frutos desta igreja politizada que Constantino fez lá no século 326, depois da morte de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer, resgatar as primeiras igrejas lá nos primeiros séculos, depois da morte dos apóstolos, depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e trazemos para os dias atuais, que aí você vai ver paralítico andar novamente, aí você vai ver cego andar, enxergar novamente dentro das igrejas, e é isso que nós precisamos resgatar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos mostrar para o diabo que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ainda está viva, aleluia, e ela vai combater o mal como ela combatia lá no começo do século. E é isso que nós precisamos fazer. Irmão, já está passadas as horas. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana. Desejo que vocês tenham uma semana abençoada, livre de todo tipo de mal, livre de todo tipo de problema. Que Deus venha abençoar você, mulher de Deus, homem de Deus, jovem do Senhor Jesus, anciões de Deus. Que Deus venha abençoar todos vocês. Peço para que vocês continuem orando por nós. E nós aqui estamos orando por vocês. Orem por todos, pelos outros. Tá bom, irmãos? Porque é isso que a nossa palavra, que a palavra de Deus nos determina. Desculpe alguns erros aí, que hoje foi um dia meio diferenciado. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Cristo, não somente hoje, mas para todos os séculos vindouros. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe.